Você já tentou remendar algo quebrado e viu tudo se desfazer ainda mais? A insistência em manter o que já perdeu a validade costuma ser o primeiro passo para o colapso. Imagine um recipiente sob pressão constante, suas paredes cedendo, incapazes de sustentar o peso do que está guardado dentro. Por que nos apegamos ao que já não serve? A pergunta não é apenas sobre o passado, mas sobre a resistência ao que está por vir. Quando você força uma mudança radical dentro de um molde antigo, o material não suporta. Ele estica até o limite, as fibras se rompem e o resultado é o desperdício total. O que acontece quando o novo encontra uma estrutura rígida? Ele não se adapta, ele destrói. Existe um ponto de ruptura onde a tentativa de preservar o que está morto impede qualquer forma de crescimento. Se o seu recipiente interno é feito de convicções que já ressecaram, qualquer conteúdo novo que você despejar ali causará apenas destruição. A questão é simples. Você prefere continuar a recolher os cacos do que já se foi? Ou está pronto para questionar a estrutura que você mesmo construiu para se proteger? Elias conhecia cada centímetro daquela oficina. O ar ali dentro era pesado, impregnado com o cheiro forte de taninos e couro guardado por décadas. Ele era um oleiro renomado, o nome mais respeitado da região para a confecção de odres. Suas mãos, calejadas por anos de trabalho, moviam-se com uma precisão mecânica, repetindo gestos de séculos passados. Ele empilhava os recipientes nas prateleiras, cada um deles uma peça de resistência à mudança. Elias orgulhava-se de sua técnica, mas o tempo havia deixado marcas profundas na matéria-prima. Os odres, embora bem estruturados, apresentavam uma rigidez preocupante. O couro, seco pelo calor constante da oficina e pela falta de flexibilidade, rangia ao ser tocado. Elias ignorava o som. Para ele, aquela dureza era sinônimo de durabilidade e tradição, a prova de que seus métodos eram superiores aos de qualquer outro artesão. Ele vivia de glórias passadas, preso aos padrões que ele mesmo estabeleceu há muito tempo. Cada vez que ele apertava as costuras, o material não cedia. Ele apenas se tornava mais tenso, mais compacto, mais fechado para qualquer novidade. Elias não percebia que, ao buscar a perfeição na rigidez, ele estava transformando seus odres em prisões para qualquer líquido que tentasse conter ali. O conflito estava montado. A habilidade do artesão era inegável, mas o resultado final era uma estrutura incapaz de absorver a menor vibração de vida nova. A porta da oficina rangeu. O mercador entrou carregando um odre de pele diferente, de onde emanava um aroma frutado e intenso. Ele colocou sobre a bancada um vinho raro, colhido sob o sol da manhã, um líquido de cor púrpura profunda que borbulhava com uma força incontrolável. Era uma substância viva, fermentando, pulsando contra as paredes do recipiente improvisado. Elias aproximou-se, limpando as mãos. O mercador sugeriu cautela, apontando para a energia contida no líquido. Elias soltou uma risada curta, movendo-se com arrogância entre suas prateleiras. Ele pegou um de seus odres mais antigos, uma peça de couro escuro e endurecido pelo tempo. Ele ignorou o aviso. Com um gesto firme, ele removeu o bocal e começou a verter o vinho novo. O líquido entrou no recipiente seco, espumando. Elias observava a reação com um sorriso de satisfação, acreditando que sua tradição seria o limite final para aquela energia. Ele apertou as amarras, forçando a vedação. O couro, porém, não cedeu. Ele começou a esticar, as fibras gemendo sob a pressão do gás que se expandia. O vinho, confinado, empurrava as paredes internas com uma força crescente. O artesão permanecia imóvel, os olhos fixos na superfície do couro que começava a estalar. O desastre não era mais uma possibilidade. Era uma certeza matemática esperando apenas pelo próximo segundo. A pressão dentro do recipiente tornou-se insuportável. As fibras do couro, antes rígidas e estáticas, começaram a vibrar, emitindo um som agudo de tensão extrema. Elias observava cada milímetro de dilatação, mas o material não possuía a elasticidade necessária para acomodar a vida nova que pulsava ali dentro. A superfície do objeto ficou tensa, quase translúcida, enquanto o vinho forçava sua passagem contra as costuras secas. Então o silêncio da oficina foi brutalmente interrompido. Um estalo seco, como o disparo de um chicote, ecoou pelas paredes de pedra. O couro cedeu de forma abrupta, rasgando-se de cima a baixo em uma linha irregular.
O vinho, agora livre, jorrou com uma força violenta, encontrando o chão de terra batida. O líquido púrpura espalhou-se rapidamente, encharcando a poeira e formando poças escuras que se expandiam em direções opostas. Onde antes havia um objeto de valor, restou apenas uma carcaça aberta, inútil e fragmentada. O vinho, que deveria ser contido e preservado, agora perdia-se irremediavelmente, infiltrando-se nas fendas do solo. A teimosia de Elias colidiu frontalmente com a realidade, resultando em uma destruição absoluta. O artesão viu o fruto de sua insistência escorrer por entre seus pés, transformando o chão da oficina em um mapa de desperdício. Cada gota que atingia a terra era uma prova silenciosa de que o antigo, quando se recusa a ceder, acaba por autodestruir-se diante da força imparável da transformação. Elias permanece imóvel, com os braços estendidos para o nada. O silêncio na oficina é absoluto, interrompido apenas pelo som rítmico de gotas que ainda caem do que restou do odre. Ele encara o chão. O líquido púrpura, antes símbolo de uma promessa de frescor, agora é apenas uma mancha inútil na terra seca. O ar pesado da oficina é tomado por um aroma doce e forte, um cheiro penetrante de fermentação que se mistura à poeira e ao cheiro de terra úmida. Elias baixa as mãos, sentindo o vazio. Seus dedos, acostumados a moldar e tatear superfícies, agora não encontram resistência, apenas o ar frio. Ele olha para as próprias palmas, ainda manchadas pelo vinho que não conseguiu conter. Cada gota que escorre pelo chão parece gravar no solo a medida exata de seu erro. Ele respira fundo, mas o ar parece carregado com o peso do desperdício. Ele tenta dar um passo, mas o solo escorregadio o força a parar, mantendo-o preso diante do desastre. A rigidez de suas convicções, que antes ele considerava sua maior força, agora se revela como a causa direta daquela ruína. Ele não tenta limpar. Ele observa o rastro do vinho se perder pelas fendas do chão, uma trilha que leva para fora de sua oficina. O fracasso não é mais uma ideia abstrata. É uma realidade física e palpável que ele é forçado a confrontar sozinho, enquanto o aroma do vinho desperdiçado preenche cada canto de seu espaço, lembrando-o de que o que foi perdido não pode ser recuperado. Um passo pesado ecoa sobre o chão sujo. O mercador aproxima-se, ignorando os cacos do recipiente rompido. Ele não olha para a mancha no chão, mas fita os olhos de Elias. Com um movimento lento, retira de sua bolsa uma peça de couro cru, ainda não tratada. O material é pálido, macio e dobra-se com uma facilidade desconcertante sob a pressão de seus dedos. Ele estende o couro na direção de Elias, forçando-o a desviar o olhar do fracasso. O mercador aponta para a poça de vinho, depois para a nova matéria-prima. Pode passar o dia limpando o que já se foi, ou pode aprender o que este couro exige de suas mãos, diz ele, em um tom que não admite hesitação. Elias sente a textura do novo material. É flexível, quase morno, uma antítese absoluta à rigidez que ele defendia há poucos minutos. As ferramentas antigas, dispostas sobre a bancada, parecem subitamente pesadas e obsoletas. Ele segura o couro fresco. O peso da escolha é tangível. Seus dedos, calejados pelo trabalho de décadas, hesitam antes de tocar a superfície macia. O mercador permanece em pé, aguardando uma resposta que não virá em palavras, mas em um movimento de ruptura. Elias olha para o chão onde o vinho ainda se perde, e depois para a bancada, onde o novo espera por um molde. O silêncio da oficina é quebrado pelo som do couro sendo estendido sobre a mesa, sinalizando que a resistência finalmente deu lugar à possibilidade de uma nova forma. O vinho novo exige um odre capaz de expandir. Deus oferece uma transformação que não se molda a velhas crenças ou hábitos endurecidos. O que você ainda insiste em carregar dentro de estruturas que já não suportam a vida que ele deseja derramar? O passado, por mais familiar que pareça, tornou-se o limite da sua própria expansão. Não tente misturar a novidade do Evangelho com a rigidez de quem teme mudar. O couro, uma vez seco, quebra sob a pressão da vida. Mas um coração renovado, entregue e flexível, é o único recipiente capaz de conter a força do que é novo. Deixe o chão da sua oficina, abandone o que já se perdeu, escolha o couro fresco, aceite a forma que a fé exige agora e permita que a transformação aconteça de dentro para fora.
Inscreva-se no canal e continue acompanhando esta jornada de renovação.